Oi! Você já viu borboletas pulando de flores em flores até eventualmente elas pousarem e passarem um bom tempinho paradas ou levantar voo novamente? Ou se perguntou sobre o porquê as moscas, quando você está fazendo comida, pousam no seu braço, no seu nariz, na sua perna e rapidamente levantam voo? Ou se elas pousam na comida e vão voar novamente ou elas vão parar ali e comer? Vocês acham que elas estão selecionando alguma coisa na comida e nas flores? Se elas estão simplesmente pulando aleatoriamente por causa do vento ou algum estímulo? Ou se elas estão provando a comida como se fosse um rodízio sobre seus gostos pessoais e assim por diante? O meu nome é Arthur, eu sou estudante de neurociência pela UFABC e hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse comportamento complexo dos insetos. Mas especialmente eu queria falar um pouco sobre como os insetos selecionam seus alimentos através de um dos fatos que eu acho mais divertido dentro da natureza. Você sabia que as moscas, borboletas e mariposas, e alguns besouros, sentem gosto pelos pés? Bom, eu já dei a ideia de que os insetos eles selecionam os alimentos ou o lugar que eles repousam de alguma forma, mas como eles fazem isso então? Eu vou exemplificar com as moscas de frutas, usando um estudo recente da pesquisadora Kristen Scott, que estava mais perguntando como que as estruturas sensoriais e motoras do sistema nervoso das moscas interagem com o meio ambiente. Ela estava interessada no processamento gustativo, do porquê essas moscas elas ficam no lugar ali e ficam aproveitando a comida. Primeiro de tudo, anatomicamente, se você olha para o tarso da mosca, a parte final da perna de uma mosca das frutas, a gente vai ver umas estruturas semelhantes a pelos, chamadas do que pode ser um spoiler, sensilas. Essas sensilas não são pelos comuns, elas são estruturas bastante complexas que abrigam os neurônios especializados. Como assim? Como a gente sabe hoje, cada sensila possui vários poros na ponta. Quando o inseto ele pousa numa superfície, as moléculas químicas entram por esses poros e se ligam a receptores específicos na membrana dos neurônios, algo bem parecido com nossa língua. Ou seja, cada tipo de molécula que atribuímos a sabores na nossa experiência tem receptores especializados, que a gente codifica como doce, salgado, amargo e assim por diante. Nas moscas não é muito diferente, apesar de que elas fazem com os pés. Mas, bem, por que esses insetos sequer têm essas estruturas? Por que eles não simplesmente pousam e saboreiam, ou cheiram e sentem as coisas que nem os mamíferos, que nem nós fazemos? Como que isso surgiu? A resposta da primeira pergunta é a eficiência na tomada de decisão. A etologia ela destaca um comportamento clássico chamado de reflexo de extensão de probóscide, que é basicamente a língua deles. Bom, ao sentir o gosto doce pelos pés, por exemplo, a mosca ela estende a boca automaticamente. Isso permite que o animal ele avalie a qualidade da comida antes de expor as partes bucais, que são muito mais delicadas do que as nossas, às substâncias tóxicas ou nocivas dos ambientes onde eles interagem. É um mecanismo de triagem rápida e eficiente. Para borboletas e mariposas, a coisa fica bem mais interessante porque vai além da alimentação. É uma questão de sobrevivência da prole. Ao pousar em uma folha, a fêmea ela tamborila, ela fica batendo as patinhas. Com isso, ela consegue sentir os compostos químicos da planta para garantir que ela é a espécie correta para as lagartas comerem. Se os pés disserem, opa, planta errada, tóxica, ela não põe os ovos ali. Mas então, para responder a segunda pergunta, de onde isso vem? O fato de a gente conseguir encontrar o paladar dos pés das moscas, borboletas e besouros nos conta uma história. Significa que essa habilidade ela não surgiu ontem, ela surgiu pelo menos no ancestral comum de todos esses grupos, provavelmente há mais de 300 milhões de anos. A etologia chama isso de característica conservada. Embora a evolução tenha separado moscas e borboletas por milhões de anos, a arquitetura do sistema permaneceu. A evolução basicamente disse: se funciona, não mexe. É por isso que, por mais que gostem de coisas diferentes, esses insetos usam o mesmo hardware nas patas para definir o jantar. O sistema ele foi então cooptado, adaptado, para também achar um local de postura de ovos quando a gente está tratando da borboleta. Ela não come a folha, mas ela ainda assim prova com o tamborilá com o pé, só para garantir o futuro dos filhos. Além disso, as moscas usam para comida e também para o cortejo. Os machos eles tocam nas fêmeas com as patas para sentir os feromônios que as fêmeas emitem. Isso mostra como a mesma estrutura ancestral ganhou várias novas funções dependendo do nicho ecológico de cada grupo, e como todos esses comportamentos funcionam e continuam sendo adaptados até o tempo atual. Então, da próxima vez que uma mosca pousar no seu braço, lembre-se, ela não está apenas descansando ou enchendo o saco.
ela está literalmente sentindo seu gosto através de um sistema complexo e de uma imensa história evolutiva, que fundamenta todos esses comportamentos. Para mais detalhes, o trabalho de Scott mostra que o cérebro, mesmo que pequeno, integra vários mapas sensoriais bastante complexos que ligam a anatomia, o comportamento e de uma forma muito precisa e eficiente. Se você gostou de entender como é que a gente pode usar esses conhecimentos, principalmente da área de neuroetologia, para explicar o mundo e os comportamentos animais, curta o vídeo, confira as referências na descrição e veja mais aqui na playlist. Tchau, tchau!